Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a tecnologia na sala de aula. Hoje escolhemos uma ferramenta para partilhar com vocês denominada de Classroom Screen. Então, é uma ferramenta, como o próprio nome diz, que é um quadro de sala de aula para usar essencialmente no ensino online, mas também pode ser usado no ensino presencial. Esta ferramenta pode ser usada com ou sem registro. Então, se eu não quiser fazer um registro, eu faço automaticamente Launch Classroom Screen e ele vai abrir então esse quadro com as diferentes funcionalidades. Mas a versão gratuita que nós podemos consultar tem algumas vantagens se eu tiver esse registro. Então, nós temos 3 possibilidades de acesso. Pela versão básica, que é gratuita, que nos permite ter screens até 13 widgets, já vamos perceber o que é que são esses widgets. Permite-nos criar poll, dividir em grupos e trabalhar por grupos também, por grupos de alunos, mas temos aqui 2 opções de save, de salvar o nosso trabalho, que só fica possível nessa versão de registro. Então eu posso salvar, personalizar os nossos dados, por exemplo, e salvar com esse registro. Então para isso eu preciso de fazer este registro. Depois temos a versão paga, que é uma versão paga por ano também, que tem outras vantagens, obviamente, e temos a versão do School Pro, que é um plano que é feito consoante o volume de alunos das escolas e das instituições e que pode ser também uma solução para alguns casos, mas a versão gratuita atende perfeitamente. Então, ao entrarmos nessa versão gratuita, Basic, nós temos aqui o Screen. Então, este é o Launch Screen. Se nós fizermos Launch Screen, ele aparece-nos com esta visibilidade, portanto, ele escolhe sempre uma imagem de fundo e temos aqui várias funcionalidades que vamos explorar cada uma delas. Então, começando pelo menu de baixo, nós temos aqui o menu Background, que nos permite escolher o cenário de fundo, então eu posso trocar o cenário do meu fundo dentre os possíveis. Tem aqui vários cenários, por exemplo, eu quero este, então ele vai automaticamente escolher o cenário Antártica, portanto o background permite-nos escolher então esse cenário, que pode ser um cenário dentre estes que estão aqui de fotos e mesmo até animações, por exemplo. Então temos aqui os cenários com animações, como nós podemos verificar, temos ali o movimento da água, como cenários mais cleans, com branco ou com outro tipo de cor. Então nós podemos escolher esse cenário. Então, escolhendo um cenário qualquer, por exemplo, da Lua, que é o nosso background, temos aqui uma outra opção, Random Name, que funciona para votações. Por exemplo, eu posso colocar aqui os nomes dos meus alunos, vou optar por pôr A, B, C e D. Então, se nós quisermos ser imparciais ao selecionar um aluno para realizar uma determinada tarefa, eu posso colocar aqui os nomes dos nossos alunos, fazer choose, ele vai aleatoriamente um aluno. Escolheu, por exemplo, o C, portanto é uma forma de nós fazermos aleatoriamente a seleção de alunos para uma determinada atividade. Depois temos aqui a possibilidade de criarmos atividades com lançamento de dados, então eu posso escolher lançar um dado que faz o lançamento, dados, ou eu posso criar alguma atividade baseada na soma de pontos de lançamento de dados, que pode ser útil para algumas atividades. Depois temos aqui o Sound Level, que nos permite regular o volume do nosso áudio. Então eu posso, por exemplo, testar a sensibilidade, o máximo de barulho possível, então eu posso ir definindo essas opções. Então eu posso aqui habilitar, por exemplo, e ele vai registando, se eu falo mais alto, dar o som do toque, por exemplo, são algumas opções que podem ser úteis também. Depois temos aqui, para desabilitarmos, basta clicar na cruz, né? Depois temos aqui a possibilidade de mídia, onde nós podemos inserir imagens, podemos inserir um vídeo do YouTube, podemos, só basta clicar no link, podemos inserir a nossa webcam diretamente ou colocar um link de um site. Então nós podemos partilhar este tipo de recursos multimídia com os nossos alunos em alguma atividade. Podemos direcionar os nossos alunos para o QR Code. Por exemplo, se eu quiser que o aluno visualize um vídeo e não quero colocar aqui o vídeo, eu vou colocar aqui o link e o aplicativo faz a associação do link automaticamente ao QR Code.
Então, o aluno, ao aproximar o seu dispositivo do QR Code, é encaminhado para o link que nós colocamos aqui. Portanto, é uma das possibilidades desta ferramenta também. Temos ainda a possibilidade de desenhar. Então, ele abre um painel onde nós podemos, selecionando aqui a cor, podemos desenhar o que nós quisermos. Por exemplo, escrever uma fração, 2/3. Então, eu posso fazer algum tipo de desenho. A qualquer momento posso eliminar, não é? E posso sair ou posso apagar, portanto funciona como que um quadro branco. Posso inserir texto, então eu posso inserir aqui texto, por exemplo, a tecnologia na sala de aula, como se fossem os nossos painéis informativos, e reparem que ele vai gravando e tem aqui as definições de formatação. Eu posso alterar a fonte, o tipo de letra, posso colocar a bold, negrito, itálico, inserir funções. A qualquer momento posso também apagar. Depois temos aqui alguns work symbols, que são símbolos que eu posso colocar enquanto realizo uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu quero que os alunos estejam em silêncio. O whisper, por exemplo, então eu posso falar em tom baixo. Se quero colocar alguma questão, portanto, ask neighbor, ou então work together, trabalho de grupo. Então, são símbolos que permitem sinalizar aos alunos o tipo de atividade que eles podem estar a desenvolver. Portanto, em silêncio, falar baixinho, colocar alguma questão ou trabalhar em grupo. Símbolos que eu posso utilizar. Claro que eu posso ter mais do que uma destas atividades a decorrer ao mesmo tempo. Uma outra forma de atividade é colocar o semáforo. Então, eu tenho aqui o sinal vermelho, que pode ser indicativo de que uma atividade terminou, por exemplo, o sinal amarelo que está prestes a terminar e o sinal verde, que pode ser indicativo de que a atividade está em andamento. Como pode também ser indicativo de se eu quero que o aluno fale quando está verde, se eu quero que o aluno não fale quando está vermelho. Portanto, eu posso dar a utilidade que eu entender a este recurso. Temos aqui o timer, onde eu posso colocar o tempo de uma atividade em contagem. Portanto, posso clicar no mais para adicionar ou diminuir, mais para adicionar ou diminuir. Então, posso, por exemplo, uma atividade que vai durar 2 minutos ou 1 minuto, ele vai contabilizar e no final ele faz o som que nós ouvimos, né, de que a atividade terminou. Ainda temos aqui a possibilidade de escolher o tipo de toque. Então, nós podemos escolher qual é o som que vamos ouvir no final dessa contagem de tempo dentre as possibilidades. Portanto, funciona como um cronómetro decrescente que vai nos dando o tempo que o aluno tem para determinar uma determinada atividade. Depois temos também o stopwatch, que vai contando, faz o start e depois nós paramos. Então, não é uma contagem regressiva, mas eu posso estar a contabilizar o tempo que o aluno demora para fazer uma determinada atividade. Temos o relógio, que pode aparecer aqui, e nós podemos colocar o relógio colocando aqui as definições. Por exemplo, eu posso trocar a cor do relógio, pôr mais claro ou mais escuro. Portanto, temos sempre os settings, tirar o relógio. Temos a opção de calendário também, onde eu posso colocar um calendário que pode ser útil também. Também posso alterar as definições de layout, portanto, clicando nos settings. Ou seja, temos aqui neste painel um conjunto de ferramentas que podem auxiliar o professor na realização de diferentes atividades em sala de aula, quer seja de sinalização, quer seja de contagem de tempo. Mas não são só estas as ferramentas do Classroom Screen. Então, temos aqui também algumas definições que nos permitem, por exemplo, mudar também o nosso painel. Portanto, mudar aqui as nossas definições no settings. Eu posso dar, por exemplo, um nome ao nosso painel aqui. Posso sair, né? Portanto, eu posso dar o nome no painel inicial. Posso também alterar a forma como se apresentam os recursos, que é do Make Buttons More Proeminent, portanto, realçar, colocar em tela cheia, retirar de tela cheia. Portanto, são algumas opções destas definições. Neste menu lateral, aqui com o Home, temos ainda mais definições. Então, cá estão os My Screens, significa que na versão gratuita nós temos até 13 widgets, e estes 13 widgets podem ser estes painéis de trabalho colaborativo, estes screens, como podem ser, por exemplo, Head Poll. Então, eu posso lançar um questionário.
Então, eu criei um add poll, um outro widget, então vou abrir esse poll. Então, que tipo de questões é que nós podemos ter? Questões baseadas em smileys, então eu ponho aqui a pergunta What do you think of today's lesson, por exemplo, e temos aqui as possibilidades. Eu posso pôr apenas 2 smiles como resposta, 3, 4 ou 5. Eu escolho. Depois, a possibilidade de votar remotamente na versão gratuita não está disponível, mas eu tenho aqui, por exemplo, mostrar os resultados das votações, fechar a votação, a forma como é apresentado, se é na forma de barra, se é na forma de pie, portanto fatia de pizza, ou de um gráfico circular com outro layout. Então, ready, cá está a minha questão. Bom, depois vão aparecer aqui as votações de acordo com a votação dos nossos alunos. Então, voltando à página inicial, dentro do poll, por exemplo, esta foi a nossa questão criada, mas nós podemos adicionar um outro poll. Então, temos outros tipos de questões, como questões de escolha múltipla, multiple choice, por exemplo, ou ainda aqui um outro tipo de questão, que é o termos a questão de verdadeiro ou falso, onde só temos 2 opções. Portanto, são os 3 tipos de questões que nós podemos colocar neste tipo de aplicativo no Classroom Screen. E depois ainda temos a possibilidade de colocar um Add Group Maker, então de criar grupos de trabalho. Então, eu vou abrir esse grupo de trabalho, eu vou indicar, por exemplo, quais são os alunos que vão fazer parte deste grupo, pode ser o aluno A, o aluno B, o aluno C e o aluno D, faço Next, ok? Então, depois de colocar lá os nossos alunos, vamos criar os nossos grupos. Então, eu quero grupos de 2, portanto, quero 2 grupos com 2 alunos. Ele aleatoriamente vai criar esses grupos. Então, o grupo A é constituído pelo aluno C e pelo aluno A, e o grupo B é constituído pelo aluno B e pelo aluno D. Portanto, permite, de certa forma, que o professor consiga criar os seus grupos de forma imparcial, portanto, criar grupos de trabalho. Dentro ainda do screen, temos aqui uma outra possibilidade que eu quero chamar a atenção na opção de desenho. Quando nós fazemos o desenho, então eu incluo uma caixa branca que eu posso aumentar ou diminuir e colocar uma outra, por exemplo, mas temos aqui a possibilidade de alterar a forma como nós queremos. Eu posso colocar linhas, por exemplo, eu posso colocar uma nota em linhas, posso colocar uma folha quadriculada ou qualquer outro tipo de recurso, como por exemplo usar as notas musicais. Posso usar para a música, posso colocar como fundo um relógio, portanto, ensinando as horas, por exemplo, que pode ser útil em algumas situações, o que nos permite neste settings também alterar o layout das nossas caixas de texto. Então, estas são algumas das funcionalidades. Uma outra possibilidade ainda é, com esta seta, criar o seguimento dos nossos widgets. Reparem que nós colocamos um primeiro widget, que era o mural que nós tínhamos o inicial, que nós exploramos. Depois temos What you think of today's lesson, a questão que nós criamos, a outra questão. Então, aparecem-nos na sequência os nossos widgets. O que é que isto significa? Nós podemos montar uma aula ou uma atividade com uma sequência de widgets. Então, eu posso criar um screen com uma atividade qualquer ou mais do que uma, depois colocar logo na sequência uma questão, com smile, com escolha múltipla ou com verdadeiro e falso, a criação de grupos de trabalho que é feita aleatoriamente e dar todo um enquadramento da minha atividade para os meus alunos fazerem neste quadro de forma compartilhada. Então, este é o Classroom Screen, que pode ser muito útil, quer seja no ensino online, porque nós podemos usar, mesmo estando em casa, diversificar as atividades, contar o tempo das atividades com os nossos alunos e fazer coisas diversificadas. E, portanto, pode ser muito útil para gerir esta tarefa, mas que também pode ser utilizado de forma presencial, quer seja pelos professores, quer seja pelos alunos, e que podem dar uma dinâmica diferente da nossa sala de aula, de fazermos atividades diferentes com os nossos alunos nos diferentes contextos. Esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar com vocês hoje. Esperemos que ela seja de vosso agrado e que possam utilizar. E qualquer dúvida já sabem, é só entrar em contato. Encontramos-nos no próximo episódio.